Em tecnologia, página 6, quais os passos da técnica do sequenciamento parafactual? Essa técnica, na realidade, ela é um verbete. E o que se propõe nesse verbete, né, do professor Valdo? Que a pessoa escreva as ocorrências extrafísicas, multidimensionais e parapsíquicas que ocorram com ela. Então, o que eu costumo fazer é relatar o fato, simplesmente o fato como ele aconteceu, e depois tecer essas considerações, ponderações, hipóteses. Então, vou dar um exemplo. Há uns 2 meses atrás, aqui na mini tertúlia, aconteceu um parafato comigo. Eu tive uma audiência. O professor Valdo pediu para eu procurar no livro Projeciologia o nome de um autor francês que escreveu sobre homologia, muito famoso, se não me engano, do século XIX. E a gente procurou em homologia e não achamos essa referência, mas ele estava querendo lembrar esse nome. E aí eu voltei para o meu lugar, deixei o livro, e quando eu voltei, sentei, do meu lado esquerdo eu vi uma voz feminina falando em francês: procura em analogia. E aí eu levantei da mesma hora, tomei um susto, um banho de energias, peguei o livro de novo, fui lá em analogia e achei o nome desse francês. E aí o professor Valdo continuou falando o que ele tinha para falar. Então esse é um parafato, tá certo? Claro, a audiência, os amparadores queriam ajudar. E eu relatei esse fato. Mas aí eu comecei a pensar, mas por que isso aconteceu? Qual que é a importância? Será que essa consex estava aí? Será que essa consex com paravisual feminino tem relação com esse outro? Seriam todos franceses ou não? E o que eu tenho que ver com isso? Foi só em função do professor Valdo ter pedido? Aí eu comentei isso com ele no final da mini tertúlia. Falei, olha, aconteceu isso, a gente não tinha achado, até o Djalma me ajudou, mas quando eu sentei eu percebi eu tive essa clara audiência, e aí o professor Valdo na hora localizou, disse que havia realmente uma mulher, Alice, fazendo presente, mais aloirada e tal, alto nível, que tinha relação comigo da França, lá da época do Littré. Então você vê que a coisa tem uma raiz mais profunda. Aí eu fiquei pensando, será que isso tem relação com o próprio tema também ou não? E aí passaram-se algumas semanas, lá eu estava num curso, lá no PROAD, até a professora Fátima estava comentando alguns aspectos lá, quando eu estava na condição lá de Consim Cobaia, e aí eu vi a manifestação dessa Consex também, e enfim, mudei uma decisão que eu estava tomando lá. Então, eu acho que a partir de um fato, ou um parafato, se nós soubermos dar o encaminhamento, ou pelo menos fazer os questionamentos, há uma tendência disso ter uma raiz mais profunda. E a base disso é a escrita, é a anotação e esses questionamentos. Porque, em geral, pelo menos na minha experiência, nós tendemos a dar uma conclusão muito superficial ou muito peremptória, às vezes, ou muito imediatista. Então, saber deixar a coisa em aberto, questionar se não tem algo mais, eu acho que vale a pena, mesmo que aquela solução responda satisfatoriamente naquele momento. Pedro, na fatologia, aqui terceira linha, na página 5, né? A busca pela proficiência teátrica da holoanálise associada à prática da cosmossíntese. Essa é bem tranquila, né, Arlindo? A gente fazia assim no dia a dia. Mas é que a gente, falando desse assunto, a gente tem que ver o que é o top, né? O que está mais avançado. O que eu quis dizer aqui? Quanto mais nós pudermos dissecar uma determinada realidade, seja, por exemplo, um parafato, como eu falei, você vivencia um parafato, e aí você tenta dissecar, você tenta olhar esse parafato sob diversos ângulos, do interesse, da motivação, do porquê que aconteceu, porquê naquele dia, se tem relação mais comigo, mais com o grupo, com as consciex, enfim, você vai dissecando e vai tentando fazer essa holoanálise. E aí você chega, depois tem que chegar numa síntese que vai ser cósmica, porque você abriu tanto, dissecou tanto, colocou, vamos supor, em 1000 detalhes, e você vai ter que chegar a uma conclusão. Esse exercício de fazer essa conclusão, essa síntese, mesmo que seja momentânea, que não seja a mais perfeita de todas, ela é positiva para a pessoa poder agir, para ela poder caminhar. Então, um exemplo prático disso é o que a gente estava comentando no caso de retrosenha, por exemplo. A pessoa
chegar a uma conclusão de qual é a sua retrosenha, essa senha serexológica. Ou seja, como a gente comentou aqui dos bustos, esse pessoal que vem mais ligado à ciência convencional, ao processo da física, matemática, química, por exemplo. Isso, se a pessoa identifica isso hoje, isso pode ser uma retrosenha porque ela vem trabalhando com isso há várias vidas. O seu caso, por exemplo, da filosofia, quantas vidas será que você está mexendo com a filosofia? Então você faz toda a análise, a sua análise, faz no Consincopai, faz o conscienciograma, vai no OIC, mas você precisa chegar num ponto. Não, eu acho que minha retrosenha tem a ver com filosofia, é uma palavra e ponto final. Pode ser que seja superficial, mas você vai partir daquele pressuposto. E aí, chegando na filosofia, agora você vai fazer a holoanálise da filosofia. Então, quais são os ramos, as linhas, onde que nasceu, quem foi quem, para você poder ver aonde que você se insere nisso, porque aparentemente é uma coisa única, filosofia, mas você sabe melhor que eu que existem até antipodias dentro do processo filosófico. Então, aí a afinidade da pessoa vai dizer se ela está mais para o lado, vamos dizer, esquerdo ou mais para o lado direito. E aí, com isso, ela vai chegar numa linha da filosofia X. Ela vai fazer a holoanálise e ali ela vai chegar numa síntese. Então, esse raciocínio, essa tendência, essa manifestação, até certo ponto circular, mas num crescendo de profundidade, ajuda a gente na identificação da nossa história. Essa que é a ideia.